Hoje, vamos falar de transplante de medula óssea com a gente, o onco-hematologista, Dr. Celso Massumoto. E antes de começar com as nossas perguntas, doutor, bem-vindo. Queria que você contasse um pouquinho, até para a gente abrir o assunto, a respeito dos dados aqui no Brasil, que ranking nós estamos de um trabalho tão maravilhoso e bem feito que vocês têm feito, né? Esse registro se chama REDOME, que é o registro de doadores de medula óssea. Para você ter ideia, é o terceiro maior registro do mundo. Hoje consta com 4,5 milhões de doadores. Esses doadores são exatamente pessoas voluntárias que se cadastraram, pessoas da sociedade, das pessoas públicas, e que vão até um hemocentro, se cadastram e nós conseguimos então tipar a medula delas e ficam num registro que é acessível não somente no Brasil, mas também no mundo. Que é aquele banco... Exatamente, né? Existe um banco mundial, né? Quando isso é importante, principalmente quando nós temos uma criança, um adulto com leucemia, a doença retorna após o tratamento e aí nós precisamos identificar um doador. A chance de se achar entre os membros de uma família é em torno de 25%, ou seja, as famílias hoje estão ficando cada vez menores, então com isso essa probabilidade cai muito. Tá. Então o que resta agora é procurar um banco mundial. E esses registros, como o caso do Brasil, o REDOME, ele contribui muito não somente para salvar vidas no Brasil, mas também no mundo. E quando a gente fala até do transplante, isso é feito hoje no Brasil todo ou a gente tem hospitais aí especializados em algumas regiões? Hoje o Brasil inteiro faz transplante de medula. Evidentemente que existem algumas ilhas de excelência, principalmente os hospitais nas grandes capitais, Tá. Mas nós temos exemplos, por exemplo, no interior de São Paulo, como Jaú, Barretos, que estão fora dos grandes eixos, mas que fazem um trabalho excelente, um trabalho público, via SUS, de altíssima qualidade. Muito bom. É bom a gente esclarecer e já colocar isso no início da conversa, né, que são informações aí para a população, para um grande público, que são sérias e importantes. Então a gente vai começar com algumas perguntinhas, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Então, na tela, já a gente mostra para você como ilustração como é feito, né, enfim, como o doador ali fica no momento para a doação e depois do transplante. Vamos lá. Quando é necessário, então, um transplante de medula óssea? Principalmente nas doenças do tipo câncer, e dentre elas, as leucemias, o mieloma, os linfomas e as síndromes displásicas, são as doenças mais frequentes que necessitam de um transplante de medula. Tá. O motivo é que a própria medula óssea do paciente é doente e nós precisamos, então, substituí-la para corrigir o defeito. Até para que a gente entenda qual é todo o trabalho, então, dessa medula óssea. Quando a gente tem uma medula óssea saudável, ela cuida do quê? Então, a medula, na situação normal, ela fabrica o sangue, que é o elemento mais importante Sim. do organismo. E nós temos, então, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos brancos são muito importantes para o controle das infecções. Por exemplo, quando nós ficamos gripados ou com uma infecção, é porque houve uma queda da imunidade e aí essas bactérias crescem. Os glóbulos vermelhos são importantes para carregamento do oxigênio, ou seja, quando nós respiramos, quem faz esse transporte do ar externo para dentro dos pulmões é feito pelo sangue, pelos glóbulos vermelhos. Não, e até, doutora, parece uma pergunta óbvia, mas é importante as pessoas entenderem que hoje a gente pega os exames e abre exames, não é? Nós queremos dar alguns diagnósticos quando a gente pega, muitas vezes, um hemograma completo e aí a gente olha ali, enfim, como você citou, os glóbulos brancos, vermelhos, hemácias e tal, e aí a gente quer ter algum tipo de diagnóstico. Então, até para esclarecer e para as pessoas entenderem, né, o que acontece, o que é o quadro, a gente pode falar da doença também daqui a pouquinho, né, depois que a gente falar da parte até do transplante, para não parecer algo óbvio que muitas vezes para o público fica aí uma certa dúvida, né, por isso a minha pergunta. Mas, de qualquer forma, isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Existem algumas doenças que são mais prevalentes em algumas faixas etárias. Por exemplo, as leucemias linfóides agudas geralmente incidem mais na infância, enquanto que, por exemplo, a síndrome mielodisplásica incidem mais em idosos que nós chamamos acima de 65 anos de idade. Então, existem algumas doenças, mas outras podem pegar desde criança até os adultos. E o transplante pode ser feito, claro. Tanto numa situação de criança como numa situação de mais idoso. Hoje, graças às novas tecnologias, aos novos medicamentos,
nós estamos fazendo transplante de indivíduos até acima de 75 anos de idade. Que bacana. Agora, quando a gente pensa também nas crianças e no público infantil, é difícil, eu imagino, num banco terem doadores, porque precisa ter uma certa coerência. Como é que é? Você tem que encontrar um doador que seja compatível, mas que também tenha idade parecida, coisas do tipo? Exato. Existe um grande sistema imunológico que a gente chama de HLA, que vem do inglês de Human Leukocyte Antigen, ou seja, antígeno leucocitário humano. É através dessa determinação, que na verdade são letras e números, que nós temos que fazer uma compatibilização. Acontece que no Brasil é um país muito interessante porque houve muita miscigenação étnica. Ou seja, nós temos, por exemplo, um indivíduo de origem europeia que casou com um indivíduo de descendência índia, por exemplo, indígena. Então, os descendentes desse casal vão ter uma dificuldade muito grande de achar um doador, por exemplo, num registro europeu, que não houve essa miscigenação. Então, por isso que o registro brasileiro se torna tão importante até para o mundo, porque aqui nesse país acolheu um grande número de pessoas que vieram, de imigrantes, e isso é uma coisa interessante para o Brasil, e que ele contribui mundialmente com esses dados. Então, isso é realmente uma coisa de orgulho que nós podemos ter no Brasil. Olha que legal. Muito importante essa informação, porque a gente desconhece, né? Enfim, um público aí ouvindo, a gente não tem essa informação. Bom saber disso. A gente vai para a próxima perguntinha e já vou passar o vídeo para vocês, que o vídeo é super interessante. Olha lá. Na tela. Quem pode ser doador? Teoricamente, qualquer indivíduo dito saudável, nós consideramos de 18 a 55 anos de idade. Evidentemente que um jovem de 15, 16 anos, ele pode ser um doador, desde que o pai, ou seja, alguém da família assine por ele ser menor de idade. Certo. E hoje, evidentemente, também um indivíduo de 60 anos é considerado jovem. Então, nós podemos também, em algumas situações especiais, se aquele indivíduo que tem mais de 60 anos, mas ele está rígido e sem uma doença, ele também pode ser doador. Mas, em tese, no papel, nós consideramos de 18 até 55 anos de idade como sendo a idade ideal para os doadores. E tem aí algumas regras de peso? Sim, sempre nós preferimos que o doador tenha maior peso que o receptor. Porque nós precisamos retirar ou obter medula em função do peso do paciente. É importante também, em algumas situações, que esse indivíduo não tenha tido, por exemplo, se for uma mulher, que ela tenha tido muitas gravidezes, porque isso leva a uma mistura de sangue entre a criança e a mãe, gerando a produção de anticorpos. Então, se nós tivermos dois doadores, uma mulher que a gente chama de multípara, que teve várias gravidezes, e uma outra que só teve uma, eventualmente a gente iria preferir, se for possível, aquela que teve menos gravidez. E isso vai contar depois para o transplante, para um resultado final e para dar certo, né? Exato. A gente leva a gente usa o peso, a compatibilidade, a quantidade de compatibilidade, usamos também se ela é multípara ou não, e também, algumas vezes, como é que está a situação clínica do doador, né? Tá. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco aí de porcentagem, enfim, quando é um doador de fora ou da família, se mesmo que seja compatível, que a gente sabe que tem também tem chance de não dar certo o transplante. Então, até para que a gente entenda, né, um pouquinho o quanto isso favorece sendo alguém da família ou quando você encontra alguém nesse Banco Mundial. Vamos para a próxima pergunta. Agora a gente coloca o nosso Ilustra, Glaucia. Então, vamos lá. Como é feita a doação? A gente vai colocar as imagens, doutor, queria que você explicasse, que ela vai responder exatamente isso. Na tela, então. Com as características que você já comentou, né, do indivíduo. O que nós estamos vendo, então, é um indivíduo que vai coletar a medula. Nós colocamos geralmente nessa posição e ali estão as chamadas cristas ilíacas, ou seja, a região da bacia, e nós, então, fazemos uma punção na região, passamos pela pele, passamos o periósteo, que é a camada anterior ao osso, e posteriormente chegamos ao osso. Aí vemos então a introdução da agulha
que ela passa pela pele, passa pelo osso, e aí nós vamos, no caso aqui, retiramos um pequeno fragmento, que é para análise, muitas vezes, do paciente, para ver se ele tem a doença dele ou não. Mas essa mesma técnica nós utilizamos também para a coleta da medula para o transplante, ou seja, nós utilizamos a bacia como sendo o local de preferência para obter essa medula óssea. E, claro, é feito em hospital, em ambiente hospitalar, com anestesia. Sim, nós podemos fazer 2 tipos de anestesia, uma chamada peridural, que é aquela que a mulher grávida usa, por exemplo, para fazer a cesárea, em que do umbigo para baixo ela fica anestesiada. Ou então em pacientes doadores muito ansiosos, nós acabamos fazendo uma anestesia geral. Geral. E é um procedimento rápido? Então, aqui eu trouxe um molde, esse aqui não é um verdadeiro, ele é feito em impressora 3D. Hoje é uma tecnologia muito interessante, hoje eu disponho, assim, a gente tem essa impressora em casa, e aí você pode imprimir essa imagem. Olha que legal. Que é obtida quando o indivíduo faz, por exemplo, uma tomografia, e nós podemos então imprimir essa tomografia e gerar esse material. Mas aqui o que nós vemos então é um osso, e nessa região nós vemos o que a gente chama de corpo vertebral. No caso do transplante, o que nós fazemos, nós usamos uma agulha para chegar então dentro do osso que está onde está alojada a medula óssea. A medula óssea também é chamada pelo povo de tutano, né? O ossobuco, né? Quando nós então coletamos o tutano, nós na verdade estamos coletando a medula óssea. Então aqui na verdade é ilustrativo, é só para mostrar que a agulha penetra dentro da cavidade medular, ou seja, ultrapassamos o periósteo, que é a camada em volta do osso, e ficamos dentro, no interior dele, para obter o material. Evidentemente que nós preferimos a bacia, que é um osso grande, o maior osso que nós temos em largura do nosso corpo, e assim nós obtemos esse material para o transplante. Né? Tá aí. E, de qualquer forma, o indivíduo também que vai receber o transplante deve ter um preparo. Sim, nós chamamos isso de condicionamento. O que é isso? Nós vamos dar quimioterapia ou radioterapia para fazer uma destruição dessa medula óssea que está no paciente, para que ele possa receber. É como se nós fôssemos, por exemplo, fazer uma mudança, nós tivéssemos que tirar tudo de dentro da casa para depois colocar uma mobília nova. Certo. Então seria mais ou menos isso. Então, para destruir essa medula antiga ou residual, nós utilizamos quimioterapia ou radioterapia associados. Com isso, nós fazemos o que a gente chama de uma mieloablação, ou seja, uma destruição da medula, e depois nós enxertamos essa medula óssea nova que nós coletamos do doador. Até que comece, claro, funcionar, enfim, para que aos poucos volte a ter, enfim, uma qualidade de vida. Exato, esse normal. Período de recuperação leva de 15 dias a 20 dias, geralmente, e é o tempo que o paciente permanece hospitalizado. Né? Dá para contar, doutora, assim, a porcentagem aí que a gente tem de todo o processo do próprio transplante não dar certo quando a gente diz que o corpo rejeitou aquele transplante? Não sei se esse é o termo correto. Então, de modo geral, se houver compatibilidade total, ou seja, a gente chama de 100% ou 10 em 10 antígenos, as estatísticas mundiais em grandes centros, os resultados se aproximam de 80% de cura. Olha. Porém, naqueles pacientes que não existe essa compatibilidade total, os índices caem para 40%. 40%. Então, 40%. Então, o que é importante é que onde se faz o serviço que faz o transplante, ele tem que estar habilitado, tem que ter experiência, tem que ter recursos tecnológicos. Né? Perfeito. Perguntinha, olha lá, na tela. Obrigada, Márcia, um beijo. Quem tem doenças autoimunes, então, como o Hashimoto, pode ser doador? Se ele tiver não em atividade, ele pode. Evidentemente que se o indivíduo estiver tomando altas doses de cortisona e estiver em grande atividade, nós não iremos utilizar esse doador. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Claudinha, um beijo. Quantas vezes, então, a gente pode doar a medula? A medula óssea é como se fosse o sangue. Na verdade, a medula óssea é que produz o sangue. Então, em tese, nós podemos doar quantas vezes nós precisarmos. Mas, nosso serviço, o máximo de doação foram 3 vezes que nós fizemos. De um indivíduo. De um indivíduo somente.
Tá. Mas, na verdade, assim, quando nós retiramos a medula do indivíduo, 15 dias depois, essa medula é refeita nele mesmo. Tá. Então, em tese, você poderia colher indefinidamente. Né? Mas tendo, claro, um intervalo. Período, geralmente 15 dias, pelo menos. 15 dias é pouco tempo. Pouco tempo. Agora, até para quem, a gente tem mais uma perguntinha, mas para quem quer doar, eu não tenho aqui, mas depois você pode deixar, né, um site, enfim, algum contato para as pessoas que estão interessadas, como eu vi que estão chegando perguntas do público, né, enfim, para serem possíveis doadores. Esse também é um dos objetivos aqui da nossa pauta. A gente vai deixar para vocês as informações. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. O doador consegue sair do hospital no mesmo dia ou também precisa de um tempo de recuperação? Então, existem duas maneiras de doar. Essa que eu falei, que é através da punção, Sim. que é a coleta direta na medula. Mas existe uma outra técnica hoje, que nós chamamos de aférese. Então, nós damos um remedinho, que é para estimular a produção da medula, e nós, como se fosse uma pescaria, nós vamos no sangue e coletamos somente a parte da medula que está dentro do sangue. Existe um equipamento que faz essa separação. Tá. Então, nessa situação, que nós chamamos de aférese, o doador sai no mesmo dia. Ele entra de manhã, geralmente cedo, e sai depois do almoço. Na outra situação, que a medula é coletada da bacia, ele interna num dia e sai no dia seguinte. Olha, é rápido. É rápido. É muito rápido. Bom saber disso, né? Algumas informações que a gente não tinha. Tem mais alguma pergunta, Glaucia, para a gente encerrar? Doutor, então, para a gente encerrar, eu queria que você, se você puder, contasse, então, um possível contato para as pessoas que estão assistindo a pauta e que se interessaram em ser doadores. Tem um e-mail ou um site? Assim, primeiro, quem quiser ser doador pode procurar o hemocentro de cada cidade. Certo. De modo geral, em todas as cidades existe um hemocentro e nesses locais se aceita a doação. E a doação, basicamente, é tirar um pouquinho de sangue, 10 ml, fazer um cadastro e esse sangue depois é enviado ao Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, para a tipagem dessa medula e vai para um grande banco de dados. Em relação a transplante, etc., eu tenho um site que se chama www.tmobr.com.br, que vocês podem acessar e é muito didático e contém todas as informações que nós conversamos aqui, existem nesse site. Tá aí. Eu vou finalizar mostrando aqui, o doutor mostrou aí antes da gente começar a pauta, olha que livro lindo, Entre Dois Corações. Parabéns, olha só que capa linda. Queria que você contasse um pouquinho para a gente fechar. Também fala de doadores. Além da atividade como médico, eu acabo escrevendo alguns livros. E esse realmente é um livro que fala sobre duas pessoas. Uma pessoa que precisava da medula e o irmão que estava desaparecido há 30 anos. Eles não se encontravam, não se viam há 30 anos. Por motivos, assim, na verdade, eles se separaram na infância, na juventude, e eles acabaram ficando distantes, um no Brasil e outro na Europa. E nós conseguimos achar esse doador, e ele foi até Roma, fez a tipagem e depois veio ao Brasil fazer a doação. E por isso nós chamamos de dois corações, porque existe o coração brasileiro e o coração italiano, que ficaram unidos agora para sempre. E parabéns! Essa é a história desse livro. Conta, então, as dificuldades que nós tivemos para localizar o doador e também as dificuldades do paciente em relação à sua doença. Então, mostrando que, na verdade, apesar das dificuldades que ela teve ao início, hoje ela está curada há mais de 3 anos pós-transplante. História verídica. Verídica. Isso é muito bacana. Doutora, a gente quer encerrar com uma pergunta. Minha diretora falou que é bem bacana. Vamos colocar na tela, então. Olha lá. Eu quero mandar um beijo para a Vitória, olha lá. Ela tem 12 anos, posso doar com autorização, então, dos pais? Olha lá, que legal. Um beijo para você, hein, Vitória? Parabéns. É isso, Vitória. É muito interessante, exatamente isso. Muitas vezes nós temos jovens, crianças que precisam de doadores. Pois é. E aí, assim, você pode doar desde que os seus pais autorizem essa doação. Eles vão assinar, existe o que nós chamamos de consentimentos informados. Isso é obrigatório em todos os hospitais hoje. Mas sim, é possível a doação com a autorização dos pais. Dos pais, tá aí. E eu vou passar para vocês um e-mail, tá? E interessante, né, doutora, que a gente não pode deixar de dizer também. É uma das poucas doações que a gente faz em vida. Estamos vivos e podemos fazer, né? Podemos estar aí como doadores em vida, vivos. É uma coisa interessante, porque eu ajudei
participei do primeiro transplante. Para pensar nisso. Ah, é? Aqui no Brasil, com uma doadora desse banco. E era uma criança, ela hoje está já adulta, e eles se encontraram, doador e receptor, e eu ajudei a fazer esse contato muitos anos depois do transplante. E realmente é uma emoção para a gente ver que uma pessoa que não te conhecia, que não tinha relação nenhuma familiar, e que, assim, do nada, ela é compatível, totalmente compatível e pode salvar a vida do outro. Então isso é um momento muito bonito da vida. Sem dúvida, parabéns pelo trabalho. Quem quiser saber mais, a gente tem um e-mail para quem quiser mandar perguntas, cmassumoto@yahoo.com. Então, cmassumoto@yahoo.com. Você já pode entrar em contato, quem quiser saber mais, quem se interessou. Lembrando que o nosso objetivo é salvar vidas, aumentar aí a nossa informação e entender que também algumas coisas e alguns diagnósticos a gente não pode fazer sozinho. A gente está num momento que acho que as pessoas estão com muita ansiedade e eu também não estou distante disso, né, que eu me coloco longe, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que tocar muito no assunto de querer abrir o exame, querer lá no Google ver o que é, o que não é, colocar algumas informações. Então as nossas pautas também servem para isso, para a gente aumentar a nossa informação e termos sempre aquela questão. Precisamos fazer o check-up, precisamos consultar o médico. Obrigada, doutor. Te espero numa próxima oportunidade para a gente falar mais do assunto, mas tenho certeza que a gente vai ajudar e vai salvar muitas vidas, viu? Obrigado, Carol. Obrigada.